Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nos acomodarmos tranquilamente nas nossas cadeiras. Vamos descruzar as pernas. Aproveitando este momento oportuno para todos nós. Eu digo oportuno porque é um momento que nós alimentamos a nossa alma. É o pão espiritual. É a construção em nós do reino de Deus. É buscarmos na nossa intimidade o Criador, nosso Pai, através dos nossos pensamentos e sentimentos. Então vamos deixar lá fora todas as aflições da vida, do nosso cotidiano, da vida diária, e nos desligarmos por alguns instantes, poucos instantes, mas eu tenho certeza que serão suficientes para que possamos encher os nossos corações de esperança, de fé, de amor, de sabedoria, porque o mundo hoje nos pede sabedoria. Sabedoria para saber viver, sabedoria para compreender as diferenças, sabedoria para tolerar. E nós precisamos de muita tolerância. Precisamos da ciência da paz, a paciência. Então que saibamos agora aproveitar esse momento que é só nosso. Somos nós com Deus, nós com o Pai. Então que cada um aqui presente, encarnados e desencarnados, possamos fazer então um inventário moral da nossa existência. Que vocês possam se aprofundar em si. Que vocês possam olhar face a face, olhar de frente com vocês e perguntar: estou dando o meu melhor? Estou cultivando os verdadeiros tesouros? Estou construindo em mim aquilo que é essencial? Estou dando a verdadeira importância àqueles que estão ao meu redor? Estou dando valor à vida, à minha existência, essa existência que é sagrada? O processo da reencarnação é tão difícil, e hoje nós estamos aqui, sob a inspiração dos nossos amigos espirituais. Então vamos nos interrogarmos, cada um de nós, para onde está arrumando a nossa existência? O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Esse é o verdadeiro ponto de interrogação. Porque, como diz Madre Teresa de Calcutá, no final das contas, somos nós e Deus. Somos nós e Deus. Então que possamos deixar de lado, meus caros amigos e irmãos de jornada espiritual, as futilidades da vida. As brigas que nós ocasionamos, que são desnecessárias. Que possamos deixar de lado essa velha mania de querer ter razão. Sempre de sermos donos da verdade. E o que é a verdade, se nem conhecemos a nossa própria verdade? Não conhecemos a nossa própria verdade. Então vamos deixar isso de lado. Esses sofrimentos que são descabidos, que sobrecarregam o nosso fardo espiritual, e vamos saborear a vida. Vamos agradecer a vida. Vamos angariar aquilo que realmente é importante. E vamos descobrir isso o mais rápido possível. Porque Jesus já nos deixou esse legado no Sermão do Monte, as bem-aventuranças.
Felizes aqueles que suportam, felizes aqueles que aprenderam a deixar de lado os valores materiais, as brigas terrenas. Felizes aqueles que cultivam as verdadeiras emoções, felizes aqueles que vivem a espiritualidade, felizes aqueles que deixam uma mensagem para si, na sua existência e para aqueles que nos cercam. Isso é felicidade. Felizes aqueles que suportam as aflições, mas agradecem a Deus, porque são através delas que nós desenvolvemos as nossas virtudes, a nossa moral. Isso é felicidade. Felizes aqueles que se conhecem. Felizes aqueles que dão o primeiro passo para quebrar os grilhões da ignorância. Aquilo que nos escraviza no mal, no ódio, na vingança. Felizes aqueles que amam a si, a Deus e ao próximo. Isso é estado de felicidade. Isso é a rota que Jesus nos deixou. Bem-aventurados aqueles que aprendem e conseguem ter olhos para enxergar, ouvidos para ouvir e coração aberto para sentir o verdadeiro caminho que precisa ser trilhado. Que Jesus abençoe a cada um de nós que nos encontramos, que tenhamos uma noite maravilhosa nesse banquete espiritual, porque é um banquete. Nós estamos em festa, estamos com os amigos espirituais, estamos buscando o conhecimento que o Cristo nos deixou e vivenciando pouco a pouco na caridade. Então que todos tenham uma noite muito agradável e abençoada. Hoje nós temos o prazer e a alegria, digo prazer e alegria, porque para nós é uma alegria ter esse companheiro sempre conosco. Né? A gente tem uma afinidade, um carinho por ele imenso, um respeito, uma admiração, e ele faz parte desse mês, né, de outubro, que a casa comemora os seus 16 anos. Esse amigo querido não podia ficar de fora. É o Ailton, do Paz e Amor, do Centro Espírita Paz e Amor. Ele vai falar sobre o homem e o princípio inteligente. Seja bem-vindo, meu companheiro. Obrigado. Bom, boa noite a todos, né? Então vamos, né, saudando todos vocês poderem estar aqui, estar nessa casa e a bem da verdade, né, pelo convite sempre do Márcio, do Eduardo, eu me sinto bem à vontade aqui, eu gosto muito de vir aqui, né, assim como todos vocês, né? Porque na realidade a casa ela transpira assim algo que a gente consegue captar, que é esse carinho, que é essa disposição que sempre tem de bem receber a todos que vêm aqui, né? E a gente se sente realmente assim, se sente bem acolhido. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Então, deixar o meu boa noite realmente para vocês, que a gente consiga, né, fazer essa troca de energia, de informação. E também, é claro, deixar o boa noite, por que não, para os nossos amigos que estão nos acompanhando, né, Márcio? O programa está aí ao vivo pela internet, através do Facebook, então a gente manda o nosso abraço para todos também, né? E essa troca se estende por vibração. Então, essa mesma vibração que todos nós estamos tendo aqui, nos olhando, né, através dos nossos sentidos, claro que a gente também transmite para todos aqueles que estão nos vendo em qualquer parte aqui do Brasil, ou mesmo do mundo, né? Porque a casa aqui tem uma grande audiência, muitos seguem no Facebook, isso é muito bacana, muito importante, né, Fábio? Nós trouxemos aqui para vocês hoje um assunto, vamos dizer que não é assim tão usual, né? Para falar para vocês a respeito do homem e do princípio inteligente. Todos já ouviram falar desse tal de princípio inteligente? Uma grande parte, a maioria de vocês já. Mas o que a gente pode entender por esse princípio inteligente? Né? A palavra em si já fala, inteligente, inteligência, sabedoria, conhecimento, capacidade de produzir algo, de entender algo, responder algo. Isso tudo é inteligência que nos torna capazes. Mas se nós olharmos o universo, ou olharmos o nosso planeta, o universo como um todo, né? Quem é o responsável pela criação, coordenação e manutenção do universo como nós o conhecemos?
Quem? É Deus. Né? Mas a gente vai considerar em tudo, nesse universo, que nós estamos aqui, e se nós olharmos ali pela própria figura que ali está, nós temos uma montagem clara e evidente, né? Mas nós temos o nosso planeta aí no cantinho, e mais para frente, uma galáxia. Bilhões de planetas, de estrelas. Né? E qual a nossa posição no meio de tudo isso? Nem um grãozinho de areia seria. Tão pequenininho que é. Então o que nós vemos é aquilo que nós chamamos de matéria. Nós somos matéria. Nosso corpo é matéria. Nós estamos vindo do chão e para o chão nós vamos retornar. E já fizemos isso várias vezes, nas reencarnações. Né? Somos sim matéria, viemos sim do chão. Pela alimentação, é claro que viemos do chão. Para nos mantermos vivos, nós utilizamos do elemento do ar, que também é matéria. A gente não vê o ar, mas sabemos que ele existe. Uma leve brisa já é indicativo de que ele está ali presente no meio de nós. Essa matéria, então, é uma criação divina. A matéria. Mas a matéria por si, ela sobrevive? A matéria precisa de algo que a transforme, de algo que a torne viva, de algo que faça que ela possa cumprir a missão divina pela qual ela foi criada. A matéria em si não é um acaso. Não é. Então essa matéria precisa ser animada. E quem que faz essa animação? Quem que dá essa vida? Quem que sabe como cada um de nós tem que ser? Quem que sabe como desde o princípio dos tempos, o primeiro ser vivo que apareceu aqui na Terra, onde nós pisamos, teria que ser para chegar até hoje? Deus sabe. Agora, como que ele se manifesta para que nós pudéssemos acontecer? Através do princípio inteligente. Este princípio inteligente é que é o responsável pela criação, pela animação, por nós estarmos aqui. Ele aparece já desde o princípio dos tempos, desde quando teve o famoso início do universo. Esse início do universo apareceu de quê? Vocês se lembram? Apareceu de uma explosão, que foi o Big Bang. Essa explosão soltou e criou tudo que existe, mas demorou bilhões de anos. A nossa Terra tem 4,5 a 5 bilhões de anos. Né? Pelos cálculos, esse Big Bang teria acontecido há 13, 14 bilhões de anos atrás. É bastante tempo. A nossa Terra tem 4,5. Dizem que Jesus veio para nós, e para chegar até o estágio que ele chegou, como espírito puro, quanto tempo teria que ter passado? Talvez bilhões de anos. Por quê? A lei divina é clara. Nada é criado simplesmente por ser criado. Tudo tem que passar por uma linha de evolução. Tudo. Não há saltos. Né? Nós obedecemos às leis da física, às leis da química. Então Deus, em sua criação, Ele mesmo pode ir contra o que Ele criou. Nós sabemos que Ele é justo, Ele é sábio e tudo isso. Então tudo tem que seguir um caminho. Temos um videozinho aqui, vamos ver esse caminho, ou como que, por aquilo que estudaram, como que tudo começou. De acordo com a teoria mais aceita pela ciência, o universo surgiu há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Esse é o modelo do Big Bang, a história moderna da criação. Foi depois dessa grande explosão que surgiu tudo o que existe no universo. Aos poucos, essa matéria começou a esfriar. 400 mil anos depois do Big Bang, a matéria já estava fria o suficiente para começar a se agrupar e formar os primeiros elementos.
o hidrogênio, que pode ser encontrado na água, e o hélio, esse gás que é usado para encher balões. Formaram-se então gigantescas nuvens compostas principalmente de hidrogênio. Durante quase 1 bilhão de anos, isso foi tudo o que existiu no universo. Ondas de choque do Big Bang ainda ecoavam. A matéria girava como numa dança cósmica. Mas chegou o momento em que as nuvens de hidrogênio sucumbiram ao próprio peso e entraram em colapso. A matéria foi ficando cada vez mais quente e densa. E então algo incrível aconteceu. Nasceram as primeiras estrelas. O nosso Sol é uma estrela e surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Estrelas brilham durante bilhões de anos, gerando luz e calor, como o nosso Sol. Mas um dia, elas também entram em colapso e morrem. É durante esse fim da vida das estrelas que são formados os outros elementos da natureza, além do hidrogênio e do hélio. O carbono que está em todos os seres vivos, no carvão mineral, nos diamantes, o cálcio dos nossos ossos, o ferro. Tudo isso nasceu nas estrelas. Você já parou para pensar para onde vão as estrelas durante o dia? Elas não vão para lugar nenhum, elas estão aí, só que elas são ofuscadas pela luz do Sol. Quando a noite cai e o céu está limpo, podemos contar as estrelas visíveis. Por incrível que pareça, não conseguimos enxergar mais do que 3.000. Mas para se ter uma ideia de como o universo é grande, só na nossa galáxia, a Via Láctea, existem pelo menos 200 bilhões de estrelas. E em todo o universo conhecido pelo homem, existem 70 sextilhões de estrelas, ou seja, 7 seguido de 22 zeros. Se lembrarmos que todas as estrelas visíveis no céu não passam de 3.000, podemos ter uma ideia da imensidão do universo. O Sol é para nós a estrela mais importante do universo. Sem a luz e o calor do Sol, nós simplesmente não existiríamos. Estrelas como o Sol têm brilho próprio. Planetas como a Terra e corpos celestes como a Lua apenas refletem a sua luz. Mas de onde estrelas tiram sua energia? Como elas se mantêm acesas, brilhando intensamente, emitindo luz e calor? No interior de toda a estrela existe uma imensa fornalha que funde o hidrogênio a uma temperatura que chega a 15 milhões de graus. É daí que as estrelas tiram o seu brilho. O mais próximo que o ser humano já chegou de produzir energia parecida foi com a detonação de uma arma de destruição em massa. Uma bomba de hidrogênio, a arma mais letal que existe. Até hoje, a bomba H, como também é chamada, só foi usada em testes. As bombas atômicas que os americanos jogaram nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, por mais destruidoras que fossem, não se comparavam em força às bombas de hidrogênio. Pois é essa a gigantesca fonte de energia de estrelas como o Sol. De como se formou aquilo tudo que a gente vê. Né? E o mais importante, o importante de tudo isso foi realmente essa última parte, quando fala da energia que sustenta. O Sol, como a gente conhece, então, ele está sempre se queimando, ele vai queimando, queimando. Então, essas estrelas que nós vemos no céu, são todas semelhantes ao Sol, só que estão a bilhões de quilômetros daqui. Né? E quando ele disse ali que a Lua, e como outras estrelas, refletem a luz do Sol, sim, todos os planetas do Sistema Solar refletem a luz do Sol. Então, ao anoitecer, nós vemos as estrelas, as mais próximas, que são os planetas que estão mais próximos de nós. E claro que o Sol, então, ele é a estrela central do nosso Sistema Solar. E ele emite energia.
pela sua combustão, pela sua queima. E é essa energia que, combinada à matéria que nós temos aqui no planeta, que dá a nossa estrutura. Tá? Agora, a grande questão é, esse princípio inteligente, né, de onde que ele vem? Ele vem desde o início. Ao tempo em que foi feito esta grande explosão que deu origem a tudo que nós temos aqui hoje, também Deus, em sua grande sabedoria, ele já estava preparando a matéria e preparando esse espírito, esse princípio inteligente que vai coordenar toda a vida existente no universo. Nós estamos imersos no fluido cósmico, todos nós sabemos disso, não é? O fluido cósmico está aqui presente, aqui em qualquer parte do espaço. E o princípio inteligente faz parte de tudo isso. Só que ele se manifesta quando há condições específicas para que ele possa se manifestar. Por exemplo, uma pedra. A pedra tem vida, como nós conhecemos vida? Não. Ela consegue sim absorver energia do sol, né? Basta andar de pé descalço aí em algum lugar quando está o sol quente, a gente já sabe disso. Mas além de absorver, depois que passou, ela emite essa energia e acabou. Quando a energia ela é captada e há condições dos elementos químicos que ali estão para se combinarem e irem formando substâncias que a gente chama orgânica, que formam os nossos corpos hoje, assim como formaram os primitivos, nós vamos então tendo a ação do princípio inteligente na coordenação da realização dessas reações químicas para que os diversos estruturas, seres vivos, possam ir sendo formados. Tá? Mas tem um detalhe, o princípio inteligente só atinge o seu apogeu de se manifestar realmente como deve ser, quando o ser vivo, no caso nós aqui, nosso planeta, nos humanos, né, vamos dizer assim, atingem um nível que permita que ele então exerça a sua atividade. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, na época da pré-história, por exemplo, antes do advento do homem, como a gente conhece, né, o Homo sapiens, sapiens, mas naqueles todos lá, primitivos, o que eles criavam? Criavam alguma coisa? Não. Eles subsistiam. Eles eram como todos os outros animais, podemos dizer assim, né? Mas foram evoluindo com o decorrer do tempo. Mas naquela época, eles viviam, matavam, se alimentavam e não saía daquilo. Os nossos animais hoje, né, os mais próximos de nós, os cães, né, que são mais próximos, os porquinhos, que hoje também está bem na moda, né, você criar porquinho, né, estão próximos de nós. Por mais inteligentes que eles sejam, carinhosos, afeiçoados, etc., etc., né, nós falamos, não, como são inteligentes, o que eles criam? Eles criam algo? Fazem algo? Não. Eles se afeiçoam, sim, mas não criam absolutamente nada. Por quê? Porque esse princípio inteligente não pode se manifestar neles, porque não, a sua estrutura física, cerebral, não atingiu ainda a possibilidade dessa manifestação. Quando se fala que o pensamento ele é criador, e todos nós ouvimos falar disso, realmente ele é. Porque nós agimos segundo o quê? Nosso pensamento. Às vezes nós agimos também pelo pensamento dos outros, né? Mas aí é uma outra história. Né? Nos deixamos influenciar, vamos dizer assim e tal. Mas nós agimos segundo o nosso pensamento. Nós fazemos as coisas segundo o nosso pensamento, segundo a nossa vontade. Né? E nós tivemos o nosso amigo aqui terça-feira falando sobre vontade. Né? Vocês devem estar aqui, acompanharam, e vejam que a importância da realização da vontade. Né? Mas essa vontade também pode ser influenciada, mas aí já é uma outra coisa. Quando nós usamos essa capacidade que nós temos de pensar, nós criamos. Se ninguém tivesse tido essa capacidade de pensar e de criar, de transformar a matéria que está por aí em tudo isso que nós vimos aqui hoje,
nós estaríamos ainda na idade da pedra, vamos assim dizer. Então, por isso que o nosso corpo, o nosso cérebro tem que se preparar, estar pronto para que esse princípio inteligente possa exercer a sua função. E depois que ocorreu tudo isso, que a vida se formou, vocês viram lá que no centro da Terra incandescente, tal, passou um tempo para que a Terra fosse criada, e vocês já ouviram essa história várias vezes por tantos e tantos palestrantes que estiveram por aqui. Como que ocorreu a evolução? Todos nós conhecemos a bactéria, né? Já ouvimos falar em bactérias, e ninguém escapa da ação das bactérias. De vez em quando nós temos algum problema físico, intestinal, digamos assim, por causa de bactérias. Doenças por causa de bactérias, meningite bacteriana, que são organismos minúsculos, 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 simples de tudo, mas que podem causar problemas. O fóssil mais antigo de bactéria, sabe quantos anos tem? 3,6 bilhões de anos. Bilhões de anos. E ela se mantém até hoje. O homem inteligente, como nós conhecemos, 200 mil anos. Então vocês vejam a capacidade de se manter que essas benditas bactérias têm. São seres vivos, são animadas, né? Vamos ver rapidamente aqui, dar uma ideia do que então acontece. Agora veremos de perto quem eram nossos ancestrais. Agora veremos de perto quem eram nossos ancestrais. Uma simples circunstância química levou a um dos grandes momentos na história do nosso planeta. Havia muitos tipos de moléculas na sopa primordial. Alguns foram atraídos pela água por um lado e repelidos por ela por outro. Isso os uniu em uma minúscula concha esférica anexa, como uma bolha de sabão que protegia o interior. E surgiu a primeira célula. As plantas minúsculas levaram centenas de milhões de anos para evoluir liberando oxigênio. Mas esse ramo não levou a nós. As bactérias que respiravam oxigênio levaram mais 1 bilhão de anos para evoluir. De um núcleo nu, uma célula desenvolvida com um núcleo dentro. Algumas dessas formas, parecendo amebas, finalmente levaram as plantas. Outras produziram colônias com células interiores e exteriores, realizando funções diferentes. Virando um pólipo preso ao fundo do mar, filtrando comida da água e desenvolvendo pequenos tentáculos para dirigir a comida até uma boca primitiva. Este nosso humilde ancestral também levou a animais guarnecidos com peles espinhosas com órgãos internos, incluindo a nossa prima, a estrela do mar. Mas nós não viemos da estrela do mar. Há cerca de 550 milhões de anos, os filtros alimentadores desenvolveram fendas para guelras, que eram mais eficientes em filtrar partículas de comida da água. Um ramo evolutivo levou aos enteropneustos. Um outro levou a uma criatura que nadava livremente no estágio larval, mas quando adulta ainda estava firmemente ancorada ao fundo do mar. Alguns viraram tubuzucos vivos, mas outros mantiveram as formas larvais através do ciclo vital e viraram adultos que nadavam livremente com algo parecido com uma espinha dorsal. Os nossos ancestrais agora, há 500 milhões de anos, eram peixes sem maxilares com filtros alimentadores, um pouco parecidos com lampreyas. Gradualmente, esses peixes minúsculos desenvolveram olhos e maxilares. Os peixes então começaram a devorar uns aos outros. Quem conseguia nadar rápido, sobrevivia. Quem tivesse maxilares para comer, agora podia usar as guelras para respirar o oxigênio na água. Foi assim que surgiram os peixes modernos. Durante o verão, alguns pântanos e lagos secaram. Então, alguns peixes desenvolveram um pulmão primitivo para respirar ar até chegarem às chuvas. Seus cérebros estavam ficando maiores. Se as chuvas não vinham, era útil poder seguir até o próximo pântano. Essa foi uma adaptação muito importante.
primeiros anfíbios se desenvolveram ainda com uma cauda tipo peixe. Os anfíbios, como os peixes, botavam seus ovos na água onde eram facilmente comidos. Mas então uma nova invenção excelente apareceu. O ovo de casca dura, posto na terra onde não havia predadores. Os répteis e as tartarugas são dessa época. Muitos dos répteis que saíram do ovo em terra jamais voltaram para a água. Alguns viraram os dinossauros. Uma linhagem de dinossauros desenvolveu penas, úteis para voos curtos. Hoje, os únicos descendentes vivos dos dinossauros são as aves. Os grandes dinossauros evoluíram ao longo de outro ramo. Alguns foram os maiores carnívoros que já existiram. Mas há 65 milhões de anos, todos eles morreram misteriosamente. Enquanto isso, os precursores dos dinossauros também estavam evoluindo em uma direção diferente. Criaturas pequenas e apressadas, com os filhos crescendo dentro do corpo da mãe. Depois da extinção dos dinossauros, muitas formas diferentes se desenvolveram. Os jovens eram muito imaturos ao nascerem nos marsupiais, o vombate, por exemplo, e nos mamíferos. Os jovens tinham que ser ensinados a sobreviver. O cérebro ficou maior ainda. Uma coisa parecida com o musaranho foi o ancestral de Tomon recente. Osso por osso, músculo por músculo, molécula por molécula, quase não há diferenças importantes entre os macacos e os humanos. Ao contrário do chimpanzé, os nossos ancestrais andavam eretos, liberando as mãos para empurrar, segurar e experimentar. Ficamos mais inteligentes, começamos a falar. Muitos ramos colaterais da família humana se extinguiram nos últimos milhões de anos. Nós, com nossos cérebros e nossas mãos, somos os sobreviventes. Há uma ameaça contínua que se estende daquelas primeiras células até nós. Vamos vê-la de novo, comprimindo 4 bilhões de anos de evolução em 40 segundos. Bom, vimos como que ele encerrou a apresentação. Vamos comprimir 4 bilhões de anos em 40 segundos. Então vocês vejam a criação, o desenvolvimento. Não se pula etapas. Então, quando algo tem que acontecer, vai acontecer no seu devido tempo. Vocês vejam, 4 bilhões de anos para daquelas pequenas células inicial, uma bactéria, chegarmos até o que nós somos hoje. E quando nós falamos em bactérias, né, inclusive eu falei antes, falei da questão do intestino, da gente sentir mais pelas dores que elas nos causam, do que pelos benefícios também que elas trazem para nós. Na realidade, esse oxigênio maravilhoso que mantém nossa vida, as bactérias são as grandes responsáveis. Por quê? São processados nos oceanos os processos que liberam o oxigênio. Também na terra, pelos vegetais. Mas a maior parte é no oceano, a emissão do oxigênio. Além do que, são elas, né, as bactérias e fungos que fazem a decomposição da matéria orgânica. Vocês imaginem se nesses 4 bilhões de anos nada tivesse sido decomposto. Simplesmente não existiríamos. Porque não haveria matéria suficiente, né, para a gente existir. Então, a sabedoria está realmente em cada passo da criação. Né? Nós queremos, muitas das vezes, acelerar o nosso próprio desenvolvimento, né? Ou nós, no nosso dia a dia, queremos fazer tudo rápido para que isso possa acontecer, mas a gente precisa se espelhar nisso. Cada coisa ao seu devido tempo. Nós vamos ter
então aí Deus, o grande artífice de tudo que existe e, claro, de todos nós. Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, é o que está como no livro dos Espíritos. Questão número 1, quando se pergunta, este Deus, naquilo que nós vimos, né, no gráfico, nos filmes aí, ele é então o responsável por tudo. Mas para chegar até nós, como nós vimos na grande explosão do universo, no Big Bang, que aconteceu há 13 bilhões de anos atrás, o que existia? O que apareceu a partir de lá? Espírito e matéria. Matéria sem espírito não tem vida. E para que o espírito possa se manifestar naquilo que precisa ser feito, é preciso que haja a matéria. Então esta é a grande trindade do universo. Deus como Criador Supremo, matéria e espírito. E não nos iludamos que existimos somente nós no universo. Né? Se o próprio Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai, não ia ser no nosso pobre planetinha ainda, na situação que está, que estaria a nata do universo. Né? Estamos sempre em aprendizado. Quando nós falamos, então, na questão do espírito, para que possa existir o espírito, desde o princípio dos tempos, o que existiu? O princípio espiritual, que vai se processando ao redor do tempo para que chegue até aquilo que nós somos hoje. E, paralelamente, o princípio inteligente que vai dar característica desse espírito, que ele vai usar para poder se manifestar, como todos nós estamos aqui hoje, vão se desenvolvendo também. E a matéria? Princípio material e o tal que nós sempre ouvimos falar do fluido cósmico material ou universal. Então, às vezes fica difícil, né, de separarmos uma coisa da outra, a matéria do fluido. Por quê? O fluido, o que é? É matéria. Nós conhecemos a matéria, ou a noção que a gente tem da matéria, essa matéria que nós estamos vendo. Não é? Tudo que nós vemos é matéria. Nas suas mais diferentes combinações, acepções, da maneira como foi feita. Mas o fluido cósmico, né, ele é matéria, só que é uma matéria de uma estrutura diferenciada. E muito dos livros, todos aqueles que nós lemos, nós sempre vamos ouvir os espíritos dizerem: há muitas coisas que vocês não podem entender. E mesmo eles falam que dentro ainda da evolução deles mesmos, ainda eles precisam saber muito mais para poder entender os mistérios que regem as leis do universo. Então nós não estamos ainda preparados, vamos dizer, para entender a essência de muitas das coisas do universo. Ainda. Mas nós estamos o quê? Nos preparando. Então esse fluido cósmico, ele está em todos os lugares, está aqui conosco, está em nosso corpo, está fazendo a ligação participa intimamente da ligação do nosso perispírito com a nossa matéria. Que nós sabemos que nós nos desenvolvemos a partir da fecundação, né? Aquele processo, célula vai formando o ser humano, e o espírito vai se ligando à matéria, às células. E esse fluido cósmico, ele vai então revestindo essa matéria para que a ligação possa se fazer do perispírito, que também é matéria, na sua estrutura, né? Bem fluida, bem leve, mas grosseira ainda para o pardão do espírito, nós sabemos disso. Então ele vai moldando, ele vai ajustando, ele vai fazendo com que o espírito possa se ajustar à nossa matéria quando o nosso corpo vai sendo formado. Não só o nosso corpo, mas os corpos dos diversos animais, né? Então, toda a matéria, todo ser vivo, utiliza a aure deste fluido cósmico. Então, matéria e fluido cósmico estão sempre agindo em conjunto. Agora, o que vai depender realmente é que a matéria, nessa organização que vai sendo feita no decorrer do tempo, este princípio inteligente também vai participando do processo.
Então nós temos o quê? Uma reunião de matéria e princípios espirituais em conjunto para que tudo possa acontecer, segundo a orientação do nosso Pai, do nosso Criador. Tá? Matéria, espírito. Matéria sem espírito não tem como criar absolutamente nada. Né? E ali, o nosso amigo lá que no vídeo falou que nós dependemos da luz do sol. Se não houvesse o sol, não existiria vida aqui. Por quê? Porque quando o nosso organismo vai sendo formado, quando as substâncias vão sendo formadas, as reações químicas, precisa da energia. Nós somos basicamente energia. Esse calor que a gente está sentindo agora, todos nós sentindo calor, claro, tem o calor do ambiente, a temperatura está alta, né? Mas o nosso organismo, ele reage a essa temperatura que está acima do padrão daquilo que a gente acha confortável. E o que ele faz? Ele suor. Para quê? Para que nosso organismo possa se regular. E como que ele vai fazer isso? As reações químicas dentro do nosso organismo vão começar a eliminar a água pelos nossos poros, através das glândulas. Né? Então, isso tudo é equilíbrio. Isso não acontece por acaso. É esse princípio inteligente que faz com que tudo se regule, tudo se harmonize. Quando nós nos desarmonizamos organicamente, psiquicamente, aí já é uma questão o quê? Da nossa mente, de como nós estamos funcionando dentro do nosso espírito, dentro de nossa mente, como que nós estamos analisando aquilo que acontece à nossa volta, o que fulano falou, o que fulano deixou de fazer, o que aconteceu no Japão, na China, o que aconteceu em Brasília, em São Paulo. E o nosso organismo é assim. Vai reagindo de acordo com a nossa mente. Por quê? O que é importante para ela ali pode não ter a mínima importância. O que, trazendo as coisas para o dia de hoje, determinado candidato falou, para ela é importante. Para ele, pode não significar nada. Por quê? Porque nós funcionamos de acordo com o nosso espírito, com as experiências anteriores que nós trazemos para cá. E tudo isso vem daquilo que nós chamamos do exercício do nosso cérebro, que este princípio inteligente alcançou seu topo para nós aqui dentro da espécie humana. Os demais, como nós falamos antes, estão vivos sim, mas funcionam de uma maneira anterior àquela que nós mesmos passamos e estamos vivendo hoje. Nós temos este princípio espiritual, se nós formos ver desde o início, quando começou a vida daquela forma mais simples, as reações eram absolutamente por impulso. Porque não havia aquela inteligência para analisar, pensar, falar, o que eu faço? Somos nós que conseguimos fazer isso, os outros não. Do impulso, passou-se então para a irritabilidade. Essa irritabilidade que se diz, é a capacidade que todo ser vivo tem de reagir a estímulo. Um estímulo físico. Por exemplo, nós temos essa capacidade, esse calor que eu acabei de falar que nós sentimos, é uma reação do nosso organismo independente da nossa vontade. Alguém controla se quer suar ou não quer suar, a não ser que corra, ou a não ser que pare, mas em condição normal alguém controla isso? Não. É a regulação, é esse princípio que está dentro de nós, que sabe o que precisa ser feito. Essa irritabilidade é uma reação a um estímulo. Se, por exemplo, dá um relâmpago lá fora, nosso ouvido vai registrar, o cérebro vai interpretar e nós vamos ter a nossa reação. Alguns vão dar um pulo, outros vão dar um grito, outros não vão fazer absolutamente nada. É a reação individual de cada um. Essa irritabilidade, ela é comum a todos os seres vivos, desde aquela bactéria até nós. É uma resposta do ser vivo absolutamente automática a uma influência do meio ambiente. Tá? Da irritabilidade passou-se então para a sensação. Mas é uma sensação, é uma atitude
inquietude é uma coisa que a matéria viva tem, mas que não dá motivo a uma resposta, porque não tem como dar resposta, não atingiu ainda a possibilidade daquele ser vivo dar uma resposta qualificada, diferenciada de uma sensação para outra. Vamos aí para o instinto. Essa escala, ela vai acontecendo à medida que esse princípio inteligente vai se agregando nos seres conforme a sua evolução. Dentro daquela escala que nós vimos, bactéria, peixe, e aí vai. E para isso são bilhões de anos, não é um dia para outro. Vocês viram que sempre fala em bilhões e milhões de anos. Né? Então a criação, ela é assim, não pula etapa nenhuma. Ela vai bem devagarzinho para ser bem feita. Ser feita do jeito que precisa ser. Esse instinto, nós vamos dizer assim, já é mais próprio desses seres vivos que estão mais próximos de nós dentro da escala da evolução. Porque aí já permite resposta ao meio. Mas é uma resposta ainda sem haver uma criação. É algo como se fosse absolutamente automático. É assim, vamos dizer, o instinto de sobrevivência. Todo mundo ouve falar, já ouviu falar do instinto de sobrevivência. Ninguém quer morrer. Numa situação em que nós somos acuados, né, nós, automaticamente, o nosso corpo reage de uma maneira que vá reagir a esse estímulo ruim para cima de nós. Então, o nosso instinto fala e nos dá esse alerta para a sua sobrevivência, que é comum a todo e qualquer ser vivo. Esse instinto, esses seres vivos mais evoluídos. E principalmente quando apareceu uma pequena estrutura dentro dos seres vivos, que é a chamada glândula pineal. Que ela é associada, como nós dizíamos, né, dentro da doutrina, à nossa capacidade mediúnica, não é? De interpretação, de análise, de resposta. Então, esse instinto, nós sempre lemos dentro da doutrina que nós temos que superar isso. Porque os instintos, eles são resultados de bilhões de anos de evolução. E esses bilhões de anos, nós vimos, não foram fáceis. Era um matando o outro, se alimentando do outro para sobreviver. Né? Então, era isso. Era viver, morrer, se alimentar, tem que se alimentar de alguém, de alguma coisa. E, invariavelmente, isso foi criando sempre esse instinto de sobrevivência. E nós temos ainda esse instinto de sobrevivência. Todos nós temos. Mas é um instinto, para nós que temos o cérebro, que nós pensamos, esse princípio inteligente já está estabelecido em nós, mesmo com esse instinto de sobrevivência que nós temos quando nós somos acuados por alguma situação, nós temos a possibilidade de quê? De pensar. Porque alguém, nós vemos nos animais, aquele que é acuado, ele não pensa duas vezes, não, ele vai para cima mesmo, ou dá um jeito de fugir, porque não é só a agressão que responde a um instinto, né, de conservação, a fuga também. Né? Eles têm as reações dele, e é automático e na hora. Nós não. Nós temos ainda, e são ativados em situações de muito estresse. Quando nós somos submetidos a estresse, aquele coisa que está dentro de nós parece que aflora. Quantos e quantos exemplos nós temos disso? Pessoas que fazem coisas inimagináveis que nunca pensou que poderia fazer, mas numa situação de estresse acaba fazendo. Né? Questão de força, acha força onde não sabe de onde que apareceu, mas apareceu. Você acaba buscando lá dentro da sua história espiritual, você acaba buscando, acessando essa força que está lá, presa ainda no instinto. Mas a grande conquista que o princípio inteligente nos trouxe foi a razão. Foi a razão. No instante que alguém chega e aponta uma arma, muitos de vocês já podem, infelizmente, ter passado por isso, uma situação dessa, né? Às vezes no comércio, qualquer situação. E agora, o que eu faço? Se fosse num animal, né? Um animal, numa situação dessa, ele partia para cima, ele saía correndo. Né? Invariavelmente parte para a briga, vamos dizer assim. Mas nós precisamos pensar. Por quê? Nós temos uma vida, nós temos uma família, nós temos um trabalho, nós temos responsabilidade.
Então, numa situação dessa, eu vou usar o que? A minha razão. Eu preciso usar a razão. Embora muitos não usem, e muitas vezes acontece o que nós sabemos que acontece. Mas nós temos essa capacidade de razão que esse princípio inteligente nos trouxe. Então, a questão que fica é como que nós utilizamos esse princípio. Realmente nós utilizamos essa razão no nosso dia a dia? Ou nós somos mais movidos pelas emoções e vamos voltando na escala a responder só pelo instinto? Esse princípio inteligente nos dá essa grande conquista que é a razão. E quando se fala que a mente cria, o pensamento é criador, porque se não criasse, como eu disse, nós não teríamos nada disso que nós temos aqui hoje. Se nós temos esse microfone aqui, é porque alguém pensou em captar a voz, etc, etc, e criou. Então tudo foi criado de acordo com o pensamento. Se não foi dentro de nossa evolução aqui na Terra, mas porque espíritos vieram de outros lugares que já têm uma evolução maior que a nossa e nos auxiliaram em muitas coisas. Então nós precisamos chegar nesse estágio também. Mas sempre vamos precisar utilizar a razão. Esse princípio inteligente, evolução em dois mundos, diz o seguinte, ele volta então naquela época que o homem está lá meio nas cavernas. O que acontece? Os antropóides das cavernas espalharam-se então em grupos pela superfície do globo no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródomos das raças futuras em seus tipos diversificados. Nós tivemos vários ancestrais. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílix, aquele bem antigo, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie do homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata as características aproximadas do homem futuro. Nós não fomos também, nosso cérebro não pareceu bonitinho assim. Foram séculos e séculos de evolução que eles foram sendo criados, até que apareceu para nós essa parte frontal mais desenvolvida, que é onde nós utilizamos nossa razão. Analisamos, vemos será que eu ouvi é bom, será que é verdade? O que eu vou fazer com essa informação? Vou levar para frente? Eu preciso construir algo. É isso que nos propiciou. Os séculos correram ao seu velário de experiências penosas, porque não foi fácil para aquele povo, não. Sob a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia, as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente, dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos de porvir, ou seja, a elegância que nós temos hoje. Eles foram sendo melhorados até que tenham a elegância de hoje. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar essa semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Então vejam a relação que é feita com a evolução humana nossa, com aquilo que nós fazemos hoje. Está ali. Também as crianças têm os defeitos de infância corrigidos pelos pais. Quando as crianças vêm, são do jeito que são. Os pais vão olhar e falar, ela é muito egoísta, ela não sei o quê, vamos corrigir, vamos tentar acertar, para que ela não sofra mais para frente. E isso vai acontecendo naturalmente. E o que acontece? Quando está adulto, a criança nem vai se lembrar do que os pais fizeram nessa época para que pudesse melhorar. Tudo na naturalidade. Tá? Esse princípio inteligente também no livro dos Espíritos. Ele é citado nas diversas obras. Né?
O que diz na questão 613? Do ponto de vista físico, o homem forma, evidentemente, um elo na cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. Ou seja, há uma quebra entre o animal e o homem. O homem possui como propriedade a alma ou espírito, centelha divina que dá o senso moral e um alcance intelectual que faltam aos animais. Senso moral e alcance intelectual que faltam aos animais. Nele é o ser principal, que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde está seu ponto de partida? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Aí está um mistério que seria inútil procurar devassar e sobre o qual, como dissemos, só é impossível construir sistemas. Eles mesmos, os seus relatos nesses livros, não sabem a origem. Sabem que existe. Comprovadamente existe, mas não tem ainda como dizer quando foi, como agem em seus detalhes. É tudo questão de aprendizado e, como a gente fala, tudo na sua época. Aqui uma questão com relação aos nossos animaizinhos. Visto que os animais possuem uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, haverá neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo, eles também têm. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se o quiserdes, dependendo do sentido que se dê essa palavra. Ela é, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem uma distância igual àquela existente entre a alma do homem e Deus. Dá para ter uma noção da distância da evolução da alma dos animais que estão conosco e nós? E ele compara nós com a distância a Deus. Imaginem o quanto que ainda tem que evoluir, né, essas espécies para que possam realmente participar da razão que esse princípio inteligente dá para todos nós. E a questão é como que nós estamos utilizando esse iluminado princípio inteligente. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade, a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim. Não, porém, a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. No plano espiritual, ele não sabe quem é ele. Ele não tem inteligência que o defina, que diga, eu sou um cachorrinho que vivi, um fulano e ciclano. Não tem. Porque ele não tem esse princípio inteligente que ele leva para lá. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Eles não sabem nada, não conhecem nada, não têm noção de nada, não sabem nem quem são eles vão espiar o quê? Eles são instintivos, têm as sensações, irritabilidade, suas reações são normais, aquilo que ele sabe fazer, não sabe fazer nada além daquilo. Se ele ataca e mata, é uma defesa deles, eles vão pagar por isso e não tem noção do que está fazendo? Nenhuma, zero, absolutamente nenhuma. Então eles vão para o plano espiritual, vão e voltam. Só que a cada vez também eles vão exercendo essa possibilidade de irem se afeiçoando, desenvolvendo mais aquela sensação, como nós falamos lá, para que de repente ele chegue à razão. Só que vai demorar bastante tempo, dada a diferença que existe entre a alma deles e a nossa. Quanta responsabilidade, não? Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Ele não conhece Deus, ele não sabe de Deus, da existência de Deus, ele não sabe nem quem é ele, vai saber quem é Deus? Quanto de nós, muita gente para e pensa, mas o que eu estou fazendo aqui? Ficar numa encruzilhada entre eu faço isso, faço aquilo, vou para frente, vou para trás, caso ou não caso, desquito, divórcio, não sei o que eu faço, o que eu sou, com toda a inteligência que nós temos,
toda a razão que nós temos. Agora imagina o pobrezinho que não tem noção absolutamente de nada, vive pelas sensações, vive pelo que vê, pelo que sente, pelo que, no caso dos animais estão perto de nós, pelo que alimento que nós damos. Se nós nos damos alimento, em muitos casos eles definham e morrem, principalmente se são muito domésticos, né? Ou for na natureza, cresce, morre, faz o que tem que fazer, acabou. De onde retiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que eles são dotados? Do elemento inteligente universal, o princípio inteligente. Todos usam do mesmo princípio, só que vão utilizar a quantidade que é necessária para eles apresentarem o que eles podem e devem apresentar dentro da evolução em que eles estão. A inteligência dos homens e dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Sim, sem dúvida alguma. Mas no homem ele recebeu uma elaboração que o eleva acima daquele que anima o animal. O princípio é o mesmo. A questão é a elaboração. Como que nós o utilizamos através do nosso cérebro para fazer o que precisamos fazer e eles nas sensações limitadas que eles têm. Por quê? Eles não criam nada, fazem o que fazem por puro instinto, né? Passarinho, aqueles constroem aqueles ninhos maravilhosos que trança e forma aquele cesto pendurado na árvore, todos nós vimos isso, né? Se os pais morrem, fica o passarinho pequenininho e é criado, a hora que ele fica adulto ele vai fazer a mesma coisa, porque é o que está dentro dele, não porque ele escolheu fazer aquilo, porque ele só sabe fazer aquilo. É natural nele. E no mundo maior nós temos, então, a última parte aí. Vejam a colocação, então, que o André Luiz faz a respeito de tudo isso. Ele diz, então ele está falando para o André, né, ou no caso, o Calderaro, que é o mentor espiritual dele, está respondendo a pergunta do André. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente. O princípio vai embora. Afastou-se do leito oceânico, falando especificamente para nós, então é a repetição daquele filminho que vocês viram, que vai saindo da água e cresce e tal. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, seres saindo então da água. Debateu-se no charco, né? Chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus, e depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O que eu quero deixar para vocês, então, realmente é isso. Nesse finalzinho, está bem exemplificado o que se passou, o que aconteceu para que nós pudéssemos chegar aqui e nós pudéssemos ter conosco aquilo que nosso Criador colocou de mais importante para todos nós, que é a nossa mente, que é a nossa razão, que é analisarmos tudo aquilo que acontece conosco. Não só conosco, mas com aqueles que estão conosco também. Principalmente com aqueles que estão conosco, porque nós estamos aqui para viver, para aprender, e a nossa missão, ou as nossas provas, a nossa expiação, aquilo que nós estamos fazendo aqui, referem-se àqueles que estão conosco no dia a dia. Seja em casa, seja no trabalho, seja onde quer que nós formos. Então nós devemos ter esse devido cuidado. Usar, sim, a nossa razão, usar esse pensamento criativo, isso que Deus colocou dentro de nós. Esse princípio fundamental. Esse princípio que permite que nós nos enxerguemos
não só nos enxerguemos visualmente, mas que nós nos enxerguemos em algo maior, que é a importância que cada um de nós tem dentro do processo da criação. Nós somos todos filhos de Deus. Todas as criaturas preparadas por Ele para atingir algo maior. Não importa se nós vamos levar 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de anos, para que se cumpra aquilo que Jesus falou para nós. Que nós podemos fazer o que Ele fez na época, 2000 anos atrás, e até fazer mais que Ele pôde fazer lá para aquele pessoal. Aí a questão de englobar, né, puxar o assunto do Zé Geraldo da semana passada, e a nossa coragem? Nós temos coragem realmente para aceitar, pegar esse destino que foi colocado para nós em nossas mãos e dizer, eu vou abraçar e vou conseguir, eu vou lutar para melhorar a mim e aqueles que estão comigo, todos. Né? É como se fala, é aquela famosa corrente do bem, né? Tanto filme, situações que são colocadas, e nós podemos fazer no nosso dia a dia, a todo instante. Só deixamos um pouco de lado a preguiça, nós somos ainda seres um pouco preguiçosos. Né? Quando o calor vem, está aquela preguiça, mas às vezes parece que o calor está em todos os dias de nossas vidas. Né? Então vamos aproveitar essa oportunidade. Então vocês vejam que trabalho de criação foi necessário para que nós chegássemos aqui. Bilhões de anos. Bilhões. Quantos e quantos seres vivos existiram? E não tenhamos dúvida, o fundamental é o nosso espírito. O nosso corpo veio da terra, vai voltar para a terra. O nosso corpo, a matéria do nosso corpo, vocês têm noção de por quantos outros corpos anteriores a nossa matéria já passou? Porque nada é criado, é transformado. Nós nos transformamos no que somos porque nós nos alimentamos de carne que vem de animais. Animais que comem vegetais. Vegetais que crescem porque bactérias e fungos decompõem a terra e outros animais que morreram estão lá. Então todos aqueles componentes eles vão trabalhando, trazem para o vegetal, o animal vai lá e come, e nós vamos lá e alimentamos de vegetais, alimentamos os animais, e toda essa matéria reciclada faz parte do nosso corpo. Nós temos a idade da terra, todos nós. Todos nós. Na matéria, né, nessa forma maravilhosa e divina que nós temos, cada um de nós temos a idade da terra. O nosso espírito, sim, esse cresce e evolui, mas não cresce e evolui por si só, no estalo de dedo, no milagre, não. Trabalho, trabalho e trabalho. A questão é, o quanto nós estamos dispostos a trabalhar? De repente sair, levantar e falar, eu vou pegar o meu destino na mão, eu vou melhorar. Eu vou praticar aquilo que eu aprendi. Leio tanto evangelho, leem tanto evangelho para mim. Eu vou no trabalho de passe, a pessoa lê, eu já ouvi aquele texto milhares de vezes. Mesmo quem vai trabalhar no passe e lê o evangelho para quem vai lá para tomar o passe, eu já li um monte de vezes aquilo lá. E eu faço? Vamos pensar. Então, muito obrigado mais uma vez aqui, né, por estar aqui. Obrigado para o Eduardo, Márcio, para o pessoal da casa. Deixar os nossos parabéns à casa, a casa que é de vocês, né? Fruto de um trabalho danado, a gente bem sabe disso, e continuem firmes e fortes, trabalhando, prestigiando, né? Porque nós estamos trabalhando não só pela casa, mas principalmente por cada um de nós, de nossa individualidade, aprender aquilo que a casa nos traz e colocar em prática, para nós podermos seguir em frente. Que sigamos em frente com muita força e, acima de tudo, alegria. Tá? Deus abençoe a todos nós, né? Boa noite, obrigado. Até uma próxima.